gente, este roteiro foi feito pelo historiador Pedro Kavlak. Fica até o final do vídeo, já dá aquele like esperto, já compartilha esse vídeo porque vai ser muito legal. No começo vocês podem achar que vai ser chato, mas vai ser muito interessante. Já avisa os amigos, as amigas, já se inscreve no canal. Se vocês estiverem vendo esse vídeo por outras plataformas, como Facebook, Instagram, etc., vai até o YouTube, comenta no canal, no vídeo do YouTube, porque eu não vou mais responder vídeos que são comentados no Facebook. Eu só vou responder lá no canal do YouTube. Então clica no botãozinho YouTube, assiste pelo YouTube, dá aquele like e comenta lá, porque eu vou comentar lá, ok? Então vamos começar? É o seguinte, tem algumas recomendações para vocês. Primeiro, evitem aglomerações. Segundo, não saiam de casa. Terceiro, não recebam visitas. Quarto, jamais visite alguém. Quinto, cuide da saúde da garganta, do nariz. Qualquer falta de ar, qualquer coriza, procure alguém. Fique em casa, respeite a quarentena. Ah, mais um blá 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 de coronavírus. É isso que você está pensando? Não. Estou falando de recomendações de 102 anos atrás. 102 anos atrás, quando o mundo viveu a maior pandemia que já existiu, que é chamada de gripe espanhola, que na verdade não era espanhola. Na Espanha ela era conhecida como gripe francesa e muito provavelmente ela era americana. É, confuso isso, né? Mas é porque ela aconteceu em 1918, no meio da guerra, e a Espanha não fazia parte da guerra, a Espanha era livre, então ela tinha uma certa liberdade de expressão. E por isso a imprensa começou a divulgar a gripe que estava acontecendo lá na Espanha. Mas essa gripe, antes de começar a acontecer e ser divulgada na Espanha, ela já estava acontecendo no resto do mundo. E ela não era divulgada, certo? Essa pandemia, para vocês terem uma ideia... Juju, vamos parar? Ele está muito feliz em participar do vídeo. Essa pandemia, para vocês terem uma ideia, matou cerca de 50 milhões de pessoas e infectou um terço de um terço a um quarto da população mundial. É tipo muita gente, certo? Mas só foi começar a ser falado lá na Espanha. Porque a Espanha era, como eu já disse, um país livre e ela começou a falar sobre isso, ela começou a falar sobre as mortes que estavam acontecendo. A gripe espanhola nada mais é do que uma gripezinha causada pelo vírus H1N1, que você já conhece de 2009, né, como gripe suína, que também não veio dos porcos. Mas ela aterrorizou, ela foi a besta que atingiu o mundo. E ela começou provavelmente nos campos de treinamento dos Estados Unidos e se alastrou nas trincheiras francesas, por isso que na Espanha ela é conhecida como gripe francesa e em Portugal ela é só conhecida como a gripe de 1918. Para vocês terem mais uma ideia, em São Paulo ela matou 1% da população, incluindo Rodrigues Alves, que queria ser presidente da República novamente. Além das semelhanças de profilaxia, ou seja, das semelhanças que a gente tem da forma de não se contagiar ou da forma de não proliferar o vírus, a gente tem algumas outras semelhanças que aconteceram na época. Por exemplo, grandes autoridades negando a existência do vírus, né? Como a gente estava vivendo naquela época, a gente não, porque eu não era nascida, não sou tão velha desse jeito. Mas lá em 1918, como estávamos vivendo uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, grandes autoridades do governo preferiram ignorar a existência desse vírus. E esse vírus foi se desenvolvendo da pior forma possível, até chegar à Espanha de uma maneira já aterrorizante e a Espanha botar a boca no mundo. As pessoas têm dificuldade de aprender com a história, né? Tipo, já a gente teve lá a pandemia, ninguém falou nada, agora a gente tem essa pandemia, aí o Brasil começa a fazer essas coisas que tá acontecendo. O que acontece na real,
é que na época não havia ministro da saúde no Brasil, tá? Na época esse cargo não existia. O que existia eram os sanitaristas. Mas, fazendo um paralelo, é mais ou menos assim, ó, quando você é eleito presidente da República, você não precisa saber de tudo. Então você é eleito presidente da República e você contrata funcionários que hoje em dia são chamados de ministros, que são especialistas naquilo que você não entende. Por exemplo, você é presidente, aí você contrata um cara que manja de economia, aí você coloca o nome dele de ministro da economia. Aí você chama alguém que manja de cultura, você coloca o nome dele de ministro da cultura. Não é muito o nosso caso, mas é isso. Aí você chama alguém que manja de saúde, você coloca o nome dele de ministro da saúde. Na época, esse ministro da saúde eram sanitaristas. Apesar de eu não concordar com o ministro da saúde em tudo que ele faz, e na verdade nem apoiar ele como político, eu concordo que ele está seguindo a orientação da OMS, mesmo porque ele está ali com um pouquinho de medo da Organização Mundial da Saúde, mesmo porque ele está com medo de tudo virar contra ele, né? Enfim, porém, nosso grande chefe de Estado está dando um péssimo exemplo, e isso é o que difere a pandemia de 1918, chamada de gripe espanhola, da pandemia de 2020, chamada de coronavírus. O que difere é que em 2018, os grandes chefes de Estado, eles respeitavam os sanitaristas, porque os sanitaristas, eles eram os chefes da pasta que lhe foi entregue, assim como é o ministro da Saúde, e precisa ser respeitado. Não existe isso de, eu sou presidente da República, então eu mando mais do que todo mundo e eu posso fazer o que eu quiser. Numa ditadura, sim, mas não dentro do governo que a gente vive. Certo? No nosso sistema de governo, existe uma autoridade máxima para cada uma das questões que a gente tem que lidar. E a questão da saúde, existe a autoridade máxima, que é o Mandetta. E aí o Mandetta vai até a TV e fala assim, olha, ninguém sai de casa. E aí o presidente vai cumprimentar pessoas numa manifestação no dia 15 de março. Aí o Mandetta fala, todo mundo use máscaras, ninguém sai de casa, tô aprovando a quarentena. Aí o presidente vai numa feira livre que aconteceu semana passada. Esse vídeo eu tô gravando esse vídeo no dia 4/4. Semana passada ou essa semana, Pedro? É semana passada. Semana passada o presidente foi numa feira livre. Ele não só tira a autoridade do ministro que ele mesmo colocou no cargo, como ele chacota. Ele faz chacota desse ministro. Não que o ministro seja muito competente, mas ele está seguindo realmente as ordens da Organização Mundial da Saúde. Outra coisa muito semelhante com o que aconteceu em 1918 é a rebeldia do povo. Hoje pela manhã estava eu e o Pedro assistindo TV e a gente viu lá em Nova York, não, aqui no Brasil, em Copacabana, no Rio de Janeiro, várias pessoas aglomeradas, correndo, e o tempo inteiro a gente recebe notícias de pessoas que não estão evitando aglomeração. Teve uma escritora em 1918 que falou que haviam cartazes nos postes dos bares em questão, dizendo que eram para as pessoas irem até os bares para tomar cerveja, porque cerveja curava a gripe espanhola. A gente tem hoje o presidente da Bielorrússia falando que a vodka cura o coronavírus. E não só isso, porque viralizou uma mensagem que pra mim era uma piada, mas que algumas pessoas levaram a sério, dizendo que a vodka de fato cura o coronavírus, porque o percentual de álcool dela era maior do que o álcool gel, e se você tomasse, você curava o coronavírus. Gente, pelo amor de Deus, né? Você não precisa saber muito de anatomia para entender que a vodka vai pro estômago, o coronavírus pro pulmão, porque se a vodka for pro pulmão, você vai morrer por outras questões que não são do coronavírus. Pois é, a gente está falando aqui de uma pandemia que aconteceu em 1918, que matou 50 milhões de pessoas, que matou 1% da população de São Paulo, que eram jogadas nas calçadas. A gente está falando aqui de uma pandemia que aconteceu e que as autoridades simplesmente viraram as costas, porém, depois que a pandemia já estava no auge,
as autoridades simplesmente obedeceram os sanitaristas, mas na pandemia atual não é muito isso que acontece. E a falta de exemplo. Júlio César, vamos parar de comer o papel? Obrigada. E a falta de exemplo que a gente tem do nosso chefe de Estado demonstra o que a população está fazendo, porque mesmo se o chefe de Estado der o exemplo, a população já não obedece. Mas a gente está vendo um cara que está fazendo chacota do nosso ministro da Saúde. E com um diferencial, em 1918, os grandes chefes de Estado respeitaram muito bem seus sanitaristas e conseguiram, mesmo que tardiamente, mesmo que depois de milhões de mortes, deter a gripe espanhola. Não sei o que será de nós, espero que se você estiver vendo esse vídeo daqui um ano, você fale, Gabriela, todo mundo viveu feliz para sempre. Mas não sei, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 4/4/2020, eu não tenho ideia do que será de nós. E você, o que acha que será de nós? Namastê.